Gostaria primeiro de fazer alguns agradecimentos aqui, né, inicialmente, obviamente, agradecer a presença de vocês. Afinal de contas, sabemos que o horário de segunda-feira de manhã e sexta-feira à noite são os mais difíceis de ter alguém, né? E assim, eu vejo que está realmente um bom público aqui interessado nesse tópico, nesse tema. Depois gostaria também de agradecer à professora Bruna, porque esse evento é importantíssimo, né? Esse formato de evento é importantíssimo. Ele contempla justamente o ideal liberal de educação superior, de que é o debate de ideias, né? Que possamos fornecer, digamos assim, um rodízio de diversas ideias, né? Um buffet de pensamentos, a partir do qual os estudantes possam degustar um pouquinho de cada, e a partir daí construir as suas ideias, seus modos de vida, sua perspectiva, né? Acontece muito que na academia, muitas vezes, o pessoal meio que tenta colocar, sei lá, tabasco no sushi e dizer que sushi é sushi, né? Que a receita é assim mesmo. Então, pessoas que realmente discordam para debater, né? Que têm realmente perspectivas diferentes. É bastante comum e me entristece muito ver a quantidade de eventos que a gente tem na academia, nos quais colocam-se 2, 3 pessoas que basicamente concordam com o assunto e chamam isso de debate. Fica meio que aquela conversa de comadre e chamam aquilo de debate, né? Então é bom que estejam aqui para realmente debater, né? E depois eu gostaria também de agradecer o professor aqui por estar aqui debatendo, né? Acho importantíssimo termos 2 abordagens distintas, 2 perspectivas distintas desse assunto, né? O professor tem um histórico também na política, né, enquanto teria, digamos assim, uma formação na filosofia. E essas 2 maneiras de entender o mundo, de ver o mundo, elas, desde Atenas, digamos assim, o público tinha uma certa dificuldade de discernir, porque ambas as profissões tratam da oratória, né, de falar ao público. Então a gente tem, por exemplo, em Aristóteles, a distinção entre político e filósofo, né? O político ele seria como se fosse um comandante de um navio, né? No navio no navio grego você precisava de muita gente para remar, de tripulação ampla, etc. Então o político tem uma abordagem de tentar carregar as pessoas e convencê-las a seguir uma perspectiva, né? Então o político sempre traz respostas prontas, né, para convencer as pessoas a seguir. Enquanto a perspectiva filosófica, ela tem uma abordagem mais contemplativa. Entender os problemas, tentar... O projeto inicial da filosofia era justamente você contemplar o mundo, tentar entender a verdade, tentar entender a partir da lógica e dos fatos qual é o mundo verdadeiro, digamos assim. Claro que nem sempre todos os filósofos seguem esse projeto inicial. Uma pessoa famosa seria o Marx, né, que ficava descontente do fato dos filósofos tentarem tanto entender o mundo e criar. E participação é uma abordagem mais política dos fatos, né? Nesse sentido, como a perspectiva filosófica ela procura entender os problemas, entender a realidade, é importante que a gente comece esse debate tentando esclarecer a questão que está posta aqui, né? Muitas vezes nos debates políticos a gente vê que fica o pessoal discutindo taxa isso, é 7,5%, é 8%, tarararará, e se perde nos detalhes, nas pequenas coisas, né? Eu gosto de dizer que isso é algo semelhante aos nossos casos, às vezes quando a gente tem discussões na nossa família, né, que a gente briga porque, sei lá, o seu irmão deixou a caçamba de gelo dentro do refrigerador, esqueceu de colocar água, deixou a caçamba vazia lá, ou não lavou o copo direito, e a gente termina brigando por essas coisas pequenas, quando na verdade a gente sabe que por trás disso há algum tipo de frustração na nossa, né, há algo maior por trás. Ninguém brigaria porque o vaso está para cima, o vaso está para baixo tão fortemente, né? Então muitas vezes no debate político, quando se discute pontos pequenos, na verdade o que está se discutindo são discordâncias teóricas que antecedem esses pontos específicos, né? E é importantíssimo que nós a reconheçamos e partamos dela para que possamos entender melhor esses pontos pequenos, senão nos perdemos nas pequenezes, né? Então, o tema do debate seria a PEC 241 e os efeitos dela para a educação. Então percebemos que temos 2 questões aqui. Primeiro, a PEC, né, que trata de tentar pôr um limite nos gastos do Estado, né, pôr um limite no aumento dos gastos do Estado, né? E depois, quais seriam esses efeitos para a educação? Então temos aqui 3 possibilidades, né, aumentar os gastos, mantê-los iguais ou diminuí-los. Então, no fundo, estamos discutindo aqui se gastos do Estado, os gastos estatais, são uma coisa boa ou uma coisa ruim. Se gasto do Estado for uma coisa boa, obviamente deveremos aumentá-lo ao máximo.
Se for uma coisa ruim, deveríamos diminuí-lo. Ou talvez haveria, sei lá, um ponto médio lá, mais ou menos, que a partir daqui é bom, a partir daqui é ruim. Né? Então, a questão central que teremos a discutir é gastos estatais, se eles são bons ou ruins. Há outro hábito que os filósofos têm bastante comum, é a definição. Né? Algo importantíssimo para a filosofia aqui. Partamos de termos bem definidos. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar aqui, para exemplificar para vocês, uma passagem de uma poesia que eu gosto muito, que é A Poética número 1, do Vinícius Moraes, que ele diz assim, né? A oeste, a morte contra quem vivo, do sul cativo, o oeste e no norte. É uma passagem que me toca bastante, me comove bastante. Então vamos supor que duas pessoas escutem essa passagem e digam, é realmente muito bonita, a morte é a oeste, o oeste é para onde devemos ir. Então vamos lá para o oeste? Vamos. Aí um vai para lá, outro vai para cá. Ué, tá indo para onde, rapaz? Ué, estou indo para o oeste. Não, eu que estou indo para o oeste. Então se as pessoas... E aí você vê, o que é o oeste para você? Não, o oeste é onde o sol se põe. Outro diz, não, o oeste é onde o sol nasce. Então, a partir de um equívoco, você tem pessoas discordando sem saber por que estão discordando. Então por isso que a definição é tão importante para a filosofia, e o projeto socrático ele é constantemente tentando definir os termos para que se possa discutir bem as coisas. Então temos dois termos centrais aos quais devemos definir nesse debate. Primeiro, o que é o Estado, e segundo, quais são os gastos do Estado. Se não entendermos bem esses dois conceitos, terminaremos saindo perdidos e não poderemos entender se os gastos estatais são algo bom ou ruim. Então o primeiro passo, né, o que é o Estado? Vocês já pararam para pensar, talvez, qual é a diferença das relações que envolvem o Estado e as relações que não envolvem o Estado? Ou seja, qual é o campo do estatal e o campo do não estatal? O que é que diferencia isso? Né? Uma definição comum, popular, é que o Estado existe para fazermos algo que não conseguimos fazer sozinhos. Né? É um pouco difícil essa definição, acho um pouco incompleta, porque afinal de contas, eu não poderia estar aqui nesse evento sozinho. Eu não poderia fazer esse evento, um debate sozinho. Então significa que um debate é o Estado, essa reunião aqui é o Estado. Né? Outra tentativa de definir geralmente é contemplando os serviços os quais o Estado geralmente faz na sociedade. Quais são os serviços que eles prestam. Né? Estamos em uma sociedade acostumada que o Estado faça, sei lá, saúde, educação e segurança, então definimos o Estado a partir dos seus atos que ele faz. Né? Esse é outro problema, porque muitas dessas atividades que geralmente pensamos e concebemos como sendo do Estado, nós também praticamos, né, na nossa vida privada. Boa parte da nossa segurança nós próprios fornecemos, através de trancas, de câmeras, né, a educação, muitas vezes nós ensinamos nossos amigos, ensinamos nossos filhos. Ou seja, todos esses tipos de serviços, eles não são algo exclusivo, essencial ao Estado. Né, faz parte também de outras dinâmicas. Então, a definição clássica, amplamente aceita pela sociologia do Estado, é a de Weber, né, que o Estado é o monopólio de força na sociedade. Né? É aquela instituição que outorga para si o direito e a legitimidade de usar força na sociedade. Ou seja, só ele pode usar força de maneira legítima. Quem use força de contrário a essa instituição estaria ilegitimado. Nesse sentido, a característica essencial do Estado é o uso da força. Sendo assim, podemos entender que o Estado, né, por excelência, ele não produz nada à sociedade. Né? Essa ideia do que o Platão na República lá, discutindo a respeito do que é justiça, ele fala que, ora, a ciência do pastor é cuidar do bem das ovelhas. Então, tudo bem, o pastor ele também pode vender ovelhas, mas enquanto ele vende ovelhas, ele é um comerciante. Enquanto o pastor, ele cuida das ovelhas, para o bem delas. Então, da mesma maneira que o traficante ele pode ter outras atividades, além do comércio de drogas, como, por exemplo, obrigar os moradores da comunidade a comprar o gás, comprar água, coisa do tipo assim. O que é essencial ao traficante é o comércio de drogas. E o que é essencial ao Estado é o uso de força. Nesse sentido, o Estado ele não produz nada à sociedade, ele não produz riquezas à sociedade. Né? Ele produz força e ele adquire as riquezas, adquire os recursos através desse bem. Nesse sentido, o Estado possui três maneiras de gastar o dinheiro, de adquirir riquezas para poder usá-las na sociedade. A primeira, a mais direta, é através do imposto. Ou seja, o Estado, ele diretamente recolhe, através do uso de força, dinheiro das pessoas na sociedade.
O problema é que desse meio é porque, obviamente, ele é muito pouco popular. Ninguém gosta de saber que trabalhou e vai ter que dar certa parte, certo dinheiro para o Estado de maneira obrigada, sem qual, se não pagar, pode até ir para a cadeia, ou se resistir até morrer. Né? O outro meio, mas além do imposto direto, seria a inflação, ou seja, a expansão da oferta de dinheiro. Né? Então, o Estado, ele, através das instituições do Banco Central, ele monopolizou a oferta de dinheiro na sociedade. Então, isso quer dizer o quê? Ele tem basicamente uma impressora gigante, através da qual ele emite cédulas, emite dinheiro. Né? É uma maneira mais difusa, mais indireta de produzir. Por quê? Ora, imaginemos que temos uma quantidade limitada aqui de dinheiro, certo? Então, se temos essa quantidade fixa e limitada, significa dizer que eu só consigo mais dinheiro se eu conseguir apelar às suas necessidades, trocando bens por dinheiro, por cédulas. Porém, se eu tivesse aqui uma impressora, eu conseguiria produzir cédulas de dinheiro e eu estaria trocando cédulas de dinheiro pelos seus serviços. O que é que isso faz? Isso significa que a primeira pessoa que produziu uma unidade de dinheiro nova, ela adquiriu recursos sem ter que produzir recursos. Né? E esse tem um efeito cascata, nos quais os primeiros emissores, os primeiros receptores desse dinheiro recebem recursos, enquanto vai descendo na cascata, e os últimos a receber esse dinheiro novo tiveram que trocar muitos recursos por esse novo dinheiro que não vale nada. Então o que acontece? Efetivamente, uma transferência de renda dos últimos que recebem esse dinheiro novo para o Estado e os primeiros que recebem, ou seja, aquelas pessoas que têm conexão estreita com o Estado. E a terceira maneira, porque qual é o problema da inflação? Que se você pratica ela muito, você termina causando o que aconteceu aqui na década de 80, o que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra, e em tantos lugares do mundo. Né? O que está acontecendo na Venezuela hoje em dia, que é você tem tanto dinheiro e tão poucos serviços que a espiral de preços aumenta tanto e as pessoas não conseguem coordenar temporalmente os bens com esse dinheiro novo. E a terceira maneira do Estado financiar suas atividades, além do imposto, ou seja, tirar diretamente, ou da produção nova de dinheiro, tirar indiretamente, através da dívida, ou seja, através de promissórias, através de prometer a algumas pessoas que ele pagará de volta esse dinheiro, ele pega emprestado em seu nome, um dinheiro, e manda essa conta para gerações futuras. Ou seja, vamos supor que queiramos aqui colocar uma caixa de som aqui nessa biblioteca, então eu pegaria emprestado o dinheiro que aqui tivesse e diria que os filhos e os netos de vocês vão pagar essa conta. E jogamos adiante, passamos a bola adiante. Ora, essa é uma maneira mais cômoda, por quê? Porque ele não... enquanto os benefícios são levados às pessoas, ao colégio eleitoral dos políticos, atualmente, o ônus desses benefícios só vão aparecer daqui a gerações e gerações das pessoas que não vão votar nesses políticos atuais. Então é uma maneira bastante comum, e é por isso que, basicamente, todos os estados do mundo estão extremamente endividados, assim, de maneira absurda. Né? Então, a PEC, ela está querendo saber se devemos continuar essa prática de jogar as nossas contas para gerações futuras, ou se devemos pôr um limite a essa prática de pôr os nossos filhos e nossos netos para pagar pelas coisas que nós queremos. Afinal de contas, nós sabemos como é ruim ter que pagar a conta das gerações passadas. Acontece que nós temos um instinto, uma intuição bastante prática, bastante comum, de achar que o dinheiro ele consegue resolver tudo, né? Que conseguimos fazer tudo através do dinheiro. Tem uma anedota famosa de um imperador na China, que a China estava tendo muito problema com a pirataria dos japoneses. Muitos japoneses iam atacar a costa lá. Isso lá por ano 1200, 1300, não sei exatamente. E o que é que o imperador chinês pensou? Ora, simples, vou comprar todas as espadas que os japoneses fazem. Assim, os piratas japoneses não terão espadas para nos atacar. O que é que vocês acham que aconteceu? Os japoneses produziram mais espada, obviamente, com o dinheiro que pegaram. Então, quanto mais espadas se compravam, mais espadas se faziam. Né?
Então, na nossa sociedade, a gente chegou num nível tão grande de divisão do trabalho, e nós estamos tão distante do ponto final da linha produtiva, que a gente fica muito... estamos tão acostumados a simplesmente ir no supermercado e comprar o que queremos, que achamos que simplesmente com mais quantidade de dinheiro podemos resolver qualquer problema que queiramos. Né? Acontece que o dinheiro não consegue resolver tudo. Né? E outra coisa, nós não levamos em consideração os custos alternativos, né? A vantagem comparativa do uso desse dinheiro. É o que Bastiat chama aquilo que a gente não vê. Então, quando a gente tem um gasto público, um gasto da nossa própria vida, nós vemos os benefícios desses gastos, empiricamente. Porém, nós muitas vezes não cogitamos o que poderíamos fazer com esse dinheiro, com esses recursos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa argumentando aqui da Arena Pernambuco, pode dizer, mas a gente tem uma arena massa agora. Porém, quanto custou? O que poderíamos fazer? Que outros usos alternativos poderíamos ter dado a com esse dinheiro? Né? Então, o que acontece? Por excelência, se o Estado está retirando os recursos da sociedade, se o Estado não produz nada, ele só consegue produzir coisas, ele só consegue prestar serviços se ele retirar esses recursos da sociedade. Então temos aí em questão dois usos alternativos. Se o dinheiro deve ficar com as próprias pessoas, com os cidadãos, e eles próprios devem decidir com o que eles vão fazer com o dinheiro, ou se o Estado deve retirar à força esse dinheiro para usar para outros fins. Ora, a teoria econômica diria que se você está numa relação voluntária, estamos nessa relação voluntária porque todas as partes esperam, em princípio, se beneficiar dela. Então, se vocês estão aqui, vocês esperam algum benefício de aprender, etc, etc. E se eu estou aqui, eu também espero algum benefício, né, de falar minha mensagem e tudo mais. Né? Se estamos aqui voluntariamente, estamos todos a ganhar. Né? E o problema é quando você põe a força nessa relação. Significa que o uso, obrigatoriamente, quando estamos envolvendo a força, não vai ser tão bom comparado ao uso que daria voluntariamente. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Então, se a questão é aumentar os gastos estatais ou manter o dinheiro, né, se esse recurso finito, escasso, deve ser administrado pelo Estado ou por nós próprios, né, eu gostaria que vocês pensassem a respeito, assim, qual o nível de confiança que vocês dão aos políticos, né, a média dos políticos em geral. Não só os políticos que vocês talvez confiam, que gostem, etc., mas uma média geral. Pegue todos os vereadores, todos os deputados, todos os senadores, né? Sei lá, Bolsonaro, Marco Feliciano, Jean Willis e Jandira Fegali. Pegue todos, dê uma nota para cada um. De -10 a desconfio totalmente, 0 a não confio e 10 confio totalmente. E faça uma média ponderada. Né? Pegando esses 4 exemplos, você pegaria a nota de Jean Willis, a nota de Jandira, a nota de Marco Feliciano, a nota de Bolsonaro e dividiria por 4. Qual o índice de confiança que você dá aos políticos? -10 a 10. Né? Por acaso alguém aqui teria uma nota acima de 8? Alguém estaria disposto a dar mais dinheiro a essas pessoas para que elas usem? Né? O Bruno Garchagen, ele traz uma ideia muito interessante, que a gente chama de paradoxo do Garchagen. Né? Que a ideia é o seguinte: por que será? Por que os brasileiros eles desconfiam tanto dos políticos? Eles não gostam tanto dos políticos, mas ao mesmo tempo amam o Estado. Acham que o Estado vai resolver tudo, que vai ter que fazer tudo por eles. Ou seja, ao mesmo tempo que odeiam essas pessoas, que desconfiam dessas pessoas, acham que essas mesmas pessoas devem ter o poder, o dinheiro, os nossos recursos, controlar nossa vida para fazer o bem para nós mesmos. Né? É uma incongruência, uma dissonância que nós temos, né, aqui no Brasil. Então, a questão principal, né, se os gastos públicos devem aumentar ou manter o mesmo, é a questão de se nós devemos dar mais poder e mais dinheiro aos nossos políticos. Tem um bom tempo ainda? Então pronto, eu acho que eu vou deixar para a próxima etapa para entrar mais especificamente na questão da educação. Eu acho que é importantíssimo que tenhamos esse preâmbulo, né, por, primeiramente, essas questões que antecedem, antes que possamos pensar claramente a respeito da questão da educação propriamente dita. Né? Então posso passar a palavra aqui ao professor. Bom dia a todos e a todas.
Ninguém tomou café, não é? Bom dia! Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o colega de mesa, agradecer o convite da professora Bruna, dizer que é uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu tenho tido a oportunidade de participar de uma série muito intensa de debates aqui em Pernambuco, em outros estados da Federação. Estive na última segunda-feira em São Paulo, participando de um debate com o Instituto Polis, acerca do mesmo tema, crise fiscal, Estado e financiamento de políticas públicas. Na última quinta-feira estive na Universidade Federal da Paraíba, também fazendo uma avaliação especificamente no tocante à questão do financiamento da educação superior. Esses debates eles são fundamentais, porque nós estamos vivendo um momento marcado por uma contradição muito grave, que é a existência de um processo muito intenso de circulação de informações, eu chamo de enchente de informações, seguido por uma seca de explicações adequadas. Por isso é que eu quero começar me valendo dos versos de um poeta português do início do século passado, Carlos Queiroz, que de uma forma muito sucinta nos deixou o seguinte: ver as coisas por fora é fácil e vão, porque por dentro das coisas é que as coisas são. Então nós estamos num momento em que a sociedade brasileira tem sido exposta a uma conjuntura de crise. As questões referentes à crise, as questões referentes à economia, elas estão presentes em diversos momentos, pela manhã, à tarde e à noite, de um conjunto de meios de comunicação. Eu relacionei alguns dos temas que estão postos cotidianamente e que atingem as pessoas como uma avalanche de informações, mas, diferentemente do que propôs o poeta Carlos Queiroz, há uma seca de explicações adequadas do ponto de vista do conteúdo e das relações de causa e efeito. Virou muito comum no noticiário econômico os fatos serem citados, mas não é comum que se dê a explicação dos fatos ou as diferentes interpretações dos fatos. Então eu tenho visto pessoas que nas redes sociais repetem literalmente o que ouviram na CBN, na Globo News, o que leram na revista Veja, sem ter a menor autonomia cognitiva, a menor autonomia de pensamento para refletir se aquilo que está sendo publicado, aquilo que está sendo editado em vídeo, aquilo que está sendo veiculado através de um rádio, é realmente a correspondência exata dos fatos ou vem acompanhado de múltiplas interpretações. Nessa lâmina que eu coloco para vocês, eu destaco alguns temas que estão presentes na conjuntura. Vocês já ouviram falar que a inflação no Brasil está fora da meta, que há um déficit público elevado, que há uma queda do PIB, que aumentou no Brasil a relação entre a dívida pública e o produto interno bruto, que o Brasil constata hoje um índice elevado de desemprego, que já se verifica uma queda na renda dos salários e que temos altas taxas de juros, tanto a taxa básica 14,25%, quanto as taxas dos cartões de crédito do sistema financeiro 420% ao ano. Porém, nenhuma dessas informações que são veiculadas leva ao conhecimento do ouvinte, do leitor, do telespectador ou do internauta que o Brasil há 17 anos conduz a sua economia sobre um tripé que foi constituído em 1999. É um tripé caracterizado por um regime de meta de inflação, por uma política de câmbio flutuante e pela permanente preocupação com a formação do superávit primário, que é um conceito contábil que se transformou num instrumento de política fiscal a serviço dos interesses que eu vou explicar em seguida. Bom, como eu disse antes, há uma enchente de informações dissociadas das explicações adequadas. E eu caracterizo tudo isso como uma criminosa fraude na construção dos discursos econômicos. Há uma profunda fraude na interpretação dos fatos e na explicação da ocorrência desses fatos. Eu, há poucos dias, dava uma entrevista por telefone para uma rádio comunitária do município do Cabo de Santo Agostinho, a Rádio Calhetas FM, que tem regularmente um programa chamado Rádio Mulher, sobre políticas de assistência à mulher, políticas de saúde, emprego, qualificação, e eu chamava a atenção exatamente disso. Se você vai pela BR-101 Sul e acontece um acidente, quem está no ônibus atrás do veículo acidentado vê o acidente de uma forma. Quem está no carro da frente olha pelo retrovisor, vê o acidente de outra forma.
Quem está do lado esquerdo, no alto, no bairro da Charneca, vai ver uma aglomeração e vai explicar o acidente de outra forma. Quem sofreu o acidente, certamente vai explicá-lo de uma outra maneira. Ou seja, os fatos sempre e sempre vão ensejar diversas interpretações, dependendo da sua posição diante dos fatos, da sua posição geográfica, da sua posição como profissional e da sua posição na cadeia econômica. Então, o que nós temos hoje é uma fraude estrutural na construção dos discursos econômicos, e essa fraude ela se repete através, exaustivamente, de um conjunto de informações dos sistemas de rádio e TV, que no Brasil são sistemas de multimídia. Não sei se vocês se dão conta disso. Para fazer um paralelo, a legislação norte-americana proíbe que um grupo empresarial de comunicação detenha ao mesmo tempo rádio, jornal, televisão, editora, gravadora, produtora, ou seja, é vedado pela legislação norte-americana a figura da multimídia. Ou seja, jamais nos Estados Unidos haveria uma pessoa jurídica intitulada Organizações Globo. Há uma segmentação, por quê? Porque a sociedade americana, que é considerada a mais liberal do mundo, ela compreendeu que a multimídia é um poder maior do que as Forças Armadas, como poder de persuasão e de interferência na formação da opinião dos cidadãos. Bom, quais são as explicações, portanto, que essa avalanche de informações, que essa fraude do discurso econômico leva aos cidadãos? Primeiro, que há um déficit público, que esse déficit público nas contas nacionais se dá porque o governo gasta mais do que arrecada, e dentro do déficit há um filhote do déficit, que é o déficit da Previdência. E o déficit da Previdência se dá porque o pagamento de benefícios e pensões é maior do que as receitas. Daí é um pulo para se levar a população ao convencimento de que, se se gasta mais do que arrecada e se há um déficit na Previdência, você tem que cortar gasto público e fazer a reforma da Previdência atingindo 3 fatores. Coloca as pessoas para trabalharem mais tempo, de forma linear, faz com que se reduzam ou se revejam o teto dos benefícios pagos pela Previdência e se desvincule o pagamento dos benefícios do valor real do salário mínimo, essa âncora, esse link que vem mantido há alguns anos no Brasil e que é um dos responsáveis pela maior distribuição de renda para a população mais pobre, sobretudo nos municípios brasileiros. Esse é o senso comum, as explicações meramente contábeis, né? Isso tudo começou a ser desmontado a partir de 2009, na tese de doutorado da professora Denise Lobato Gentil, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela investigou exatamente a construção da Previdência Social, a sua relação com a política econômica que promove ou não emprego, com as taxas de investimento a favor do produto e do emprego, e ao mesmo tempo o vínculo da Previdência com a Seguridade Social. E o que nós constatamos com a tese da professora Denise Gentil? Primeiro, a Previdência não é uma filha ou uma pessoa que exista isolada do contexto da Seguridade Social. A Previdência integra a Seguridade Social na Constituição brasileira. Segundo, as receitas da Previdência têm sido, há anos, depreciadas, enfraquecidas, por 2 mecanismos: sonegação e desoneração das contribuições da Previdência a favor do capital, a favor das empresas. Terceiro, os números da Previdência estão intimamente relacionados com o fator trabalho, como vocês vão ver nos dados que eu vou colocar aqui. Por isso, os números da Previdência Social, que estão relacionados com o fator trabalho, o trabalho formal que recolhe Previdência, eles sofrem influência da política fiscal, ou seja, como é que são aplicados os impostos no Brasil. Segundo, da política monetária, como é que se faz a política de preservação do valor da moeda nas estratégias de combate à inflação, e da política cambial, ou seja, como é que se trabalha no Brasil a entrada e a saída de moeda estrangeira e a sua relação com a nossa moeda, com as importações e com as exportações. Bom, como eu disse antes, vocês vão encontrar na Constituição Federal algo que vem sendo solenemente apagado na prática, não no direito, pelos meios de comunicação e por 2/3 dos agentes econômicos que defendem a reforma da Previdência. A Previdência é filha da Seguridade Social, irmã da Saúde e da Assistência Social. São apenas 5 artigos da Constituição Federal, escritos no processo constituinte, e eu quero reiterar aqui a importância de nós refletirmos esse momento histórico. Há exatos 30 anos, o Brasil hoje estava nas ruas,
mobilizando para a eleição de deputados e senadores e mobilizando todas as modalidades de participação social, empresários, trabalhadores, profissionais liberais, etc, etc, etc. Isso fez com que nós tivéssemos escrito uma Constituição com diretrizes e metas para o país avançar do ponto de vista do desenvolvimento e da igualdade. Então, a Previdência Social, todo o discurso que fala do déficit e que não relaciona a Previdência aos fatos econômicos ou à seguridade, ele é falso, ele é manipulador, ele é criminoso do ponto de vista da liberdade de informação. E aí vocês vejam aquilo ao que eu me referi. Em 2014, o Brasil tinha 162 milhões de brasileiros em idade ativa, passíveis de ingresso no mercado de trabalho. Mas tinha uma população economicamente ativa de 98 milhões e uma população ocupada de apenas 92 milhões. Ou seja, entre a população ocupada e a população em idade ativa, há uma diferença de 70 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Alguém está fora do mercado de trabalho porque quer, ou porque os fatores econômicos são incapazes de produzir mais investimento, gerar emprego, produto, para trazer empregabilidade para essa população. E aí uma outra contradição. Em 2010, 4 anos antes, dos 92 milhões de brasileiros efetivamente ocupados, só 52 milhões eram protegidos pela Previdência Social. Ou seja, um déficit de 40 milhões de brasileiros que trabalham numa economia que não é amparada, que não é incorporada pelo regime formal de Previdência Social. Então é óbvio que os números da Previdência Social não podem ser levados em consideração, desconsiderando-se a capacidade de investimento público e privado no produto para a geração de emprego para a população. E aí vejam, de baixo para cima, essa seta vermelha, 53 bilhões e 800 milhões foi o superávit da Seguridade Social em 2014. Ou seja, se há um desequilíbrio no fluxo de caixa da Previdência Social entre a arrecadação que entra e o pagamento dos benefícios, a Previdência, por estar incorporada à Seguridade, ela teria o lastro do superávit da Seguridade Social, consequentemente reclamando novas políticas de investimento, novas políticas fiscais, através das quais o imposto é aplicado a favor do produto e da infraestrutura, e não dos fins meramente financeiros. Se vocês acessarem o Anuário Estatístico da Previdência, na página 734, vocês vão ver que o fluxo de caixa da Previdência demonstra que não há déficit da Previdência. Isso é uma falácia, é um crime contra o direito à informação pública, né? E aí vejam aquilo ao que eu me referi. Contribuição para a Previdência Social. Os últimos governos deixaram de recolher das empresas 54 bilhões de reais com isenção da contribuição previdenciária. Por quê? Porque as empresas reclamaram, diante da crise, que elas precisavam de capital para retomar a atividade econômica. E o governo abriu mão. Fala-se muito mal do Estado, mas quando o Estado atende aos empresários, ninguém fala mal do Estado. O governo abriu mão de 54 bilhões da Previdência Social e, mais acima, o governo tem aberto mão há anos de 64 bilhões, que é a principal contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ou seja, nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Nós temos uma capacidade de financiamento da Seguridade, uma capacidade de financiamento da Previdência que vem sendo sobre a Miriam Leitão na Globo News ou do Sardenberg na CBN. Bom, vou passar rapidamente aqui os dados intestinais da Previdência Social, os dados do lado de dentro, como disse o poeta Carlos Queiroz. Ao todo, todos os débitos constituídos contra a Previdência Social por sonegação, eles representavam em 2014, do lado esquerdo da lâmina, 119 bilhões. Só o débito das empresas era de 88,8 bilhões, como vocês veem destacado pela seta. A arrecadação total desse débito de 119 bilhões foi apenas em 2014 de 945 milhões. De um débito de 119 bilhões, só se conseguiu arrecadar 945 milhões. Ou seja, há um lastro de receita evadindo-se, aproveitando-se da inoperância do Poder Judiciário, aproveitando-se do esvaziamento, do enfraquecimento da máquina pública. Fala-se muito mal da máquina pública, fala-se muito mal do Estado, mas quando o Estado é frágil e deixa de combater a sonegação, eu não vejo empresários criticando a inoperância do Estado. Bom, na tese da Denise Gentil, ela propõe exatamente o oposto. Ela propõe
que os governos adotem políticas proativas, políticas de investimento que incidam no crescimento do nível de emprego e incidam no fortalecimento do financiamento, em nome da produtividade, da taxa de investimento, da qualificação da força de trabalho e, sobretudo, investimentos em educação básica e educação superior. Portanto, nessa conjuntura, qualquer proposta que incida de forma linear, uma proposta standard, genérica, de redução da expansão do gasto público, ela não tem absoluta relação com a realidade dos fatos. Ela é uma proposta manipulatória, exatamente para servir a essa realidade que eu vou colocar aqui para vocês. O Estado brasileiro, o Estado nacional nos países periféricos, há cerca de 40 a 45 anos, ele foi capturado por um processo de acumulação do capital divorciado da produção. Esse é um fenômeno que foi considerado no mundo inteiro como financiarização, ou seja, o capital deixa de investir para sua remuneração na esfera especulativa. Nos papéis públicos, na dívida pública, na taxa de juros, nas bolsas de valores, na aplicação em novos produtos financeiros e nos diferenciais da taxa de câmbio e da taxa de juros entre os diferentes países. Vocês, se por acaso tiverem o hábito de ler o jornal Valor Econômico, vocês rotineiramente desaplicam os seus capitais